As últimas duas frentes frias, principalmente a primeira, né? Frente fria que passou aqui na nossa região, que cobriu aí o Brasil, gelou, né? A maioria dos estados do Brasil, trouxe prejuízos danados aí ao agricultor, né? Já tá difícil manter uma roça, tá difícil manter, e o frio acabou aí, a geada, né? Acabou trazendo prejuízos danados para produtores rurais, né? Plantações aí no interior de São Paulo, essas baixas temperaturas, hortaliças, nós mostramos aqui em Matão, o pessoal que tem hortaliça aqui perdendo muita coisa, lavoura de café, isso por ano que vem deve encarecer, né? Principalmente o café aí que foi atacado de forma, na região de Ribeirão Franca ali, foi impressionante. Impressionante. Nós vamos bater um papo com o meu amigo Zúculo, engenheiro agrônomo. Alô, Zúculo, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Saudade, Roberto. Sempre um prazer falar com vocês, Beto. Ô, Zúculo, tudo bem com você, Zúculão? Graças a Deus, tudo bem, Beto. Estamos nos refazendo aí do frio danado que está passando aí. Rapaz, as duas frentes frias, eu não sei, ô Zúculo, se na segunda não tinha mais muito o que queimar, né? Mas a primeira frente fria, eu acho que foi bem mais, judiou bem mais da plantação, queimou grande parte aí. A gente via cafezal ali na região de Franca, Ribeirão Preto, que dava dó, né? Produtores lá perdendo 70%, 80% da plantação de café que estava pronta quase para ser colhida e queimou tudo e perdeu-se tudo, Zúculo. O prejuízo foi bastante, né, Zúculo? Pois é, foram duas frentes, Beto, assim, bastante prejudiciais, né? Você fala que a primeira foi mais forte em função de, por exemplo, está tudo verde ainda e ela ter o que queimar. A segunda, como você lembrou bem, praticamente não tinha muito o que queimar, né? Porque a primeira levou quase tudo embora. Mas foram frentes, assim, distintas, né? Com temperaturas muito baixas, e eu até me lembro aqui, até anotei algumas geadas fortes, você não sei se lembram, mas o pessoal mais antigo, não dizendo que isso é antigo nem eu, mas é que a gente sempre registra, né? Mas grandes geadas, Beto, como 75, 81, 91 e 94, não foram tão intensas e tão extensas como essa, né? Essa aqui entrou o sul, entrou para o centro-oeste e sudeste e fez estrago aí ao longo até de Minas, pegou até um pedacinho do sul da Bahia, inclusive, né? Sim, sim. E o estrago foi muito grande em praticamente todas as culturas, Beto, todas as culturas. A gente vê, por exemplo, eu acompanhei algumas matérias com produtores de café, por exemplo, que é uma cultura difícil, o café é uma cultura que requer aí um tratamento todo especial, né? É uma cultura cara para o produtor, né? E, no entanto, a geada não teve como. A geada teve produtores aí que deram entrevista chorando, porque perderam tudo. Um deles, inclusive, dizia, eu vou ter que partir para outro ramo para ganhar dinheiro enquanto meu café se recupera aí. Então, é muito triste a gente ver isso, mas contra a natureza é difícil combater, né, Zúculo? Perfeito. É um preço que se paga aí de não tratar bem o meio ambiente. Eu sempre costumo dizer que a natureza ela não se defende, mas ela reage, né? Mas com relação às culturas, você também lembrou bem que praticamente todas as culturas foram afetadas nessa região onde a frente atingiu, né? Mas principalmente o café, que é muito suscetível a baixas temperaturas, a própria banana, o Vale do Ribeira, conheço bem o Vale do Ribeira, lá tem quase 40 mil hectares de banana, fez um estrago absurdo, né? A linha de HF, que são os hortifruti granjeiros, também a perda foi muito grande, tirando aquilo que é dentro da estufa, o resto perdeu tudo. Eu fiz muitos laudos nesses dias para produtores que vão entrar aí contra empresas de energia, que faltou energia, perdeu, enfim, eles vão se defender, né? O próprio citrus, que o frio razoável acaba sendo bom para a citricultura, em excesso ele fez estrago, o milho, a goiaba aqui na nossa região, carambola, a pastagem, Beto, praticamente desapareceu, né? E também a vida dos animais, né? Que vai para a produção de carne e de leite, e além do que também a vida das pessoas, as crianças, as pessoas de idade passaram muito mal. A temperatura foi muito baixa aí por longos dias, né, Beto? Sim, longos dias. Zúculo, a gente percebeu também, né, que o frio chegou em um momento em que você vai em supermercados, você vê, o preço sobe quase todos os dias, carne, leite, o próprio café, e o frio veio aí para trazer
renovar esse aumento, porque a gente vai sentir isso no próximo ano, né? Ou no final desse ano ou no próximo ano vai sentir, na realidade, o que esse frio causou, né? Principalmente no bolso do brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Eu estava reparando alguns preços exatamente com essa visão que você está dizendo aí. Muita coisa pega carona, né? Muita coisa o pessoal aproveita para remarcar em função de pegar carona. Mas o Ceasa já fez uma nota, Beto, dizendo que está recebendo de 15% a 20% menos HF em função da perda. A Emater, que está inclusive auxiliando os produtores para poder calcular o prejuízo nas suas lavouras, estimam um prejuízo em todo o café na área do sul de Minas, que é a área maior produtora do Brasil, inclusive, do mundo até, né? E 30% na produção do café. Então o café já foi lá para as alturas, está custando mais do que o uísque, quem gosta do uísque. Uhum. E a gente não pode esperar outra coisa. O mercado internacional, as commodities agrícolas, como milho e soja, já reagiram aumentando o preço, porque é componente de ração de peixe, de aves, de suínos, de bovino, né? E já aumenta o preço da carne, inclusive. Portanto, aí vira uma onda aí, muita coisa que tem o efeito direto da geada e muita coisa que pega a carona, os aproveitadores pedem aumento do preço daquilo que não tem nada a ver com a geada, né, sim, e sim. A gente é que paga, né? Sim. Isso no Brasil a gente sempre viu e sempre vai ver, né? Dificilmente a gente vai deixar de ver esse tipo de reação aí. Tem gente que fala, vou aumentar o preço disso por causa da geada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente fica muito triste. Ô Zúculo, eu tenho outro dia um agricultor na área de hortifruti e granjeiro estava me perguntando, ele falou, olha, a pessoa que tem a horta coberta, né, por aquela redinha, né, preta, cor preta, né, ou verde ou azul, sabe aquelas redinhas que o pessoal... Isso, que o pessoal costuma pôr em cima da horta. Quem tem aquilo ali sofre o mesmo impacto aí, o Zúculo? A geada, só para assim bem rapidamente, são dois tipos de geada. Tem a geada branca e a geada negra. A geada branca é essa, o próprio nome está dizendo que ela é a branca, que na verdade a geada não cai, né? Quando a temperatura é abaixo na relva, é abaixo de zero ou abaixo de zero, e tem pouca umidade no ar e o céu está limpo, é a condição propícia para que se tenha essa geada. Então a água que está ali em cima da folha, na relva, essa água congela, ela rompe o tecido celular e a planta morre. E a geada negra é uma geada que a gente teve em 75 que acabou com o café. Como tem vento, então a água não congela, porém a temperatura é muito baixa. Muito baixa. Congela a seiva no ramo e no caule das plantas, principalmente no café. E também mata. Então são dois tipos de geada. A geada negra não tem muito o que prevenir, porque você não tem jeito de controlar o vento. Agora as outras têm duas medidas que podem ser assim, bastante razoáveis. A primeira, Beto, e por isso que é importante acompanhar e ver a informação de como é que está a temperatura, se vai gear, se não vai, uma simples adubação foliar com sais na plantação, principalmente no HF, e na pastagem não dá para fazer isso, numa área grande de sítios de café até dá. Mas quem puder fazer, faça. Uma adubação foliar abaixa o ponto, diminui o ponto de congelamento. Se a água do tecido vai congelar a 0 grau, uma adubação foliar, onde aumenta a concentração de sal na célula, ela vai congelar a menos 0,8 ou a menos 1, quer dizer, salvo uma população. Né? Uma outra medida preventiva muito boa é a nebulização com fumaça. Pode ser mais combustível, mais um nitrogenado, pode ser o sulfato de amônio, enfim. Certo. E as medidas curativas, depois da geada, seria a irrigação por aspersão, antes que o sol saia, também ajuda muito. E a estufa é o ideal, né? Quem tem estufa, a geada realmente não faz estrago, mas a gente sabe que é difícil em algumas culturas, não tem a disponibilidade de água, a pessoa não tem a disponibilidade, é longe de onde ele mora, enfim. É por isso que a agricultura é um investimento de maior risco que existe, Beto. Então, se o economista for fazer uma análise, o investimento da agricultura provavelmente será o último que ele indique, porque o risco é muito grande, né? A gente depende da chuva, depende do sol, depende da temperatura, enfim, corre um risco muito grande. Zúculo, bom dia, Adalberto, tudo bem, Zúculo? Sim, bom dia, Adalberto, tudo bem? Agora há pouco você passou essa informação, orientando aí os produtores a tentar evitar essa geada. Essa informação que você passou pode ser também nas hortaliças? Perfeitamente, principalmente nas hortaliças que é uma área menor e você consegue controlar um ambiente menor.
fazendo essas medidas preventivas que eu te falei. Uma adubação foliar, ou qualquer adubo foliar no mercado, que se aumenta a concentração salina dentro da folha, e a nebulização com fumaça, que pode ser com pneu, pode ser com baldes, com pó de serra, mais combustível, a mistura de um nitrogenado, espalhados em volta da cultura, e à medida que a temperatura vai caindo, você vai ter que acompanhar, não vai ter outro jeito, vai ter que passar frio, né? E ele vai lá e ateia fogo, e essa fumaça forma uma camada que protege muito bem a cultura, Alberto. E nós teremos aí, com as informações acolhidas, nós teremos aí mais frentes frias ainda nesse mês de agosto, né? Perfeitamente. A meteorologia recomenda aí a gente ficar atento, porque nós teremos aí mais 2 frentes, pelo menos, mais acentuadas, né? E um ano, Adalberto, que assim, fará frio muito mais do que os outros anos, né? Mais longo, inclusive, né? Mas a gente tem mais 2 frentes, não tão intensas como essas que a gente teve, porém também não serão muito mais fracas, não. Infelizmente. Infelizmente, né? Eu percebi, inclusive, alguns agricultores, principalmente no ramo do café, fazendo a pulverização de produtos, né? Que você mencionou aí, e alguns deles até usando maquinários, eu não lembro em que cultura, né? Para congelar a plantação antes da chegada da geada, né? Congelando, eu não me lembro que tipo, se era uva, se não me engano, né? Se não me engano era uva. Para que quando chegar a geada não queimasse. Então, perfeito. Tem mais uma medida preventiva que se usa muito, principalmente onde tem uva no sul, que o frio é mais intenso, essa, né? Eu nem falei porque a gente aqui quase não usa esse artifício. É pulverizar com um atomizador, que é usado na citricultura ou na cafeicultura, que faz aquela névoa úmida, né? E aí, quando a temperatura baixa, congela. E aí faz o chamado efeito iglu. É como aqueles iglus das cavernas. Porque, na verdade, assim, não é que a gente... É como se a gente vai usar uma blusa. Não é que a blusa esquenta, a blusa tem aí uma coisa elétrica. Não, a blusa simplesmente ela evita que a gente perca o calor. Quando né? Faz aquela camada de gelo em volta da folha, ela evita que a folha perca calor. Portanto, ela não sofreria danos. Mas é uma coisa um pouco discutível, né? Falar, mas se ela está com gelo, como é que ela não morre? Então, mas aí tem que ter, sem dúvida, aquela adubação foliar muito concentrada de sal, para que o ponto de congelamento, quem estudou química lembra, isso é uma propriedade coligativa, chama. O ponto de congelamento abaixa, a água não congela mais a zero, ela vai congelar -8, -1, dependendo da concentração, -1,5, enfim. A população se salva em função disso, Beto. Com certeza, né? Com certeza. Bem, Zúculo, pelo menos mais 2 frentes frias são esperadas para agosto agora, né? Não deverá ser forte que nem as 2 primeiras que passou, mas alguns cuidados podem ser tomados nesse sentido, né, Zúculo? A gente tem que ficar, o produtor tem que ficar atento, né? Embora a gente não tenha informação que ela será tão severa, mas a gente vai pecar pelo excesso e vamos ficar atento, né? Quem puder fazer essas medidas preventivas e curativas, vamos fazer para evitar o prejuízo. E agora a gente tem que ficar ligado, Beto, que a gente vai atravessar uma dureza muito grande mais à frente, que é a seca, né? A geada agora, você vê, quem anda nas estradas, está praticamente tudo seco. O fogo agora deve predominar aí, fumaça e fogo para todo lado. E você vê que o governo lançou em maio essa advertência hídrica, principalmente para os estados da bacia do Paraná, que é a maior bacia do Brasil, né? Avisando ou sinalizando que a gente vai ter pela proa aí uma frente de seca muito grande e não bastasse o estrago da geada, né? Meu Deus. Sem dúvida. Zúculo, obrigado mais uma vez pela sua participação, viu, Zúculo? E eu que agradeço.